O Tribunal de Contas da União inicia hoje o julgamento do processo que pode mexer com os mandatos dos diretores gerais de pelo menos 5 agências reguladoras. Repórter Beatriz Manfredini aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho, Beatriz. Os mandatos podem ser reduzidos, é isso? O que pode acontecer? Podem, Thiago. Isso pode acabar gerando uma debandada aí dos diretores presidentes de 5 das 11 agências reguladoras. Bom dia e bom trabalho para você, para a Lívia, para todos que nos ouvem e nos assistem aqui no Jornal da Manhã. Então, o Tribunal de Contas da União, ele vai retomar esse julgamento hoje, um julgamento de um processo que está na Corte desde janeiro do ano passado, de 2022. E diz respeito ao tempo de mandato do diretor-presidente da Anatel, que foi indicado no então governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021. O que o TCU quer entender e que pode impactar em todas as outras agências reguladoras? Qual é o tempo total em que um diretor pode ficar no cargo de uma agência reguladora? Atualmente, o que diz a lei é que ele pode ficar 5 anos, mas o TCU tenta entender se esses 5 anos, eles devem valer só para o cargo de diretor-presidente ou contemplar todo o tempo em que uma pessoa permanece na diretoria de uma agência, como, por exemplo, se for diretor-conselheiro. O que isso quer dizer, né? Como que acontece atualmente? É bom a gente explicar. Atualmente, o presidente da República, ele indica 5 diretores conselheiros para uma agência. Então, por exemplo, para a Anatel. E aí, desses 5 conselheiros, ele escolhe depois um dos nomes para virar diretor-presidente. E aí o TCU quer entender se, enquanto ele permaneceu nos 2 cargos, né, esse total vai ser de 5 anos, esse tempo de permanência, tanto como conselheiro quanto de presidente, tem que ser 5 anos, ou se pode ser 5 anos só para diretor-presidente, excluindo o tempo que essa pessoa passou como conselheiro da agência. É isso, então, que será discutido a partir de hoje no Tribunal de Contas da União. E o que a gente sabe é que a tendência é que o TCU siga a orientação técnica de que o tempo total no cargo deve ser de 5 anos. Ou seja, se uma pessoa entrou como conselheira na Anatel em 2018, depois virou presidente, ela pode ficar no máximo até 2023 na agência, mesmo tendo mudado de cargo. Com isso, né, se isso realmente for entendido pelo Tribunal de Contas da União, não só o diretor-presidente da Anatel vai ter que deixar o cargo, como também o de outras 4 agências reguladoras praticamente imediatamente. Também o diretor-presidente da ANEEL, da Anvisa, da ANS e também da Ancine. Isso geraria, então, uma debandada que foi criticada ontem à noite pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente, inclusive, separou um trecho da fala dele. Vamos acompanhar. Isso gera alguma estranheza e alguma perplexidade, porque não é essa inteligência da lei. A lei, inclusive, estabelece muito claramente a figura jurídica da direção-geral e das diretorias de uma agência. E mais do que isso, em termos práticos, a se vingar uma tese dessa natureza significa dizer que o diretor-presidente de uma agência ou um diretor-geral de uma agência só pode ser alguém que não tenha experiência alguma na agência, alguém que não tenha sido diretor daquela mesma agência. Rodrigo Pacheco, então, se posicionou de forma contrária, né, a essa mudança no entendimento, mas a gente vai ter que aguardar os desdobramentos e o julgamento do Tribunal de Contas da União. Importante a gente lembrar que, se eles realmente entenderem que será necessário trocar esses diretores presidentes, quem fará as indicações é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ter uma gama aí de cargos, né, para enviar, então, pessoas novas, para escolher novas pessoas, o que vem sendo apontado aí por algumas pessoas como um benefício para ele, uma vez que ele vai poder negociar com o Centrão. Mas é importante a gente dizer, então, que esse é um processo que está no TCU desde janeiro do ano passado, então que nada tem a ver diretamente com o presidente da República. O problema é que essas indicações deveriam ser técnicas, mas nem sempre isso acontece no Brasil e há décadas é assim. Beatriz Manfredini, daqui a pouco você volta aqui no Jornal da Manhã e em instantes a gente fala mais sobre as negociações para aprovação do arcabouço fiscal em Brasília.